Quanto de consciência desperta alguém pode ter ao concluir a primeira montanha? Pode ser que muitos façam uma conta rápida e respondam a si mesmos, 50%. Não funciona exatamente isso, porque varia de pessoa a pessoa, de ser para ser. Como dissemos há pouco, varia também do ponto em que alguém começa o seu trabalho. E varia também em função do quanto ele conseguiu ou consegue avançar num retorno, numa existência em relação a isso. Varia ainda também a profundidade ou a agudeza com que, ou a perfeição, né, a excelência, a perfeição com que cada qual quer moldar ou alcançar nesse processo do despertar. Há muitos seres que não se contentam com o mínimo aceitável, mas querem alcançar medidas extremas de perfeição ou excelência. Então tudo isso faz com que seja variável. 50% é só uma referência elementar, porque a primeira montanha, se estivermos entendendo da mesma maneira, ela começa com as iniciações menores, passa pelas 7 iniciações maiores e conclui-se com as 7 ou 8, né, iniciações venustas, ou seja, iniciações de luz. Entenda-se que temos que despertar 7 serpentes de fogo, 7 serpentes de luz. E há uma 8ª iniciação ao término das iniciações de fogo e há uma 8ª iniciação ao término das iniciações de luz. No total, isso tudo, esse processo todo, forma e conforma a primeira montanha. E o mestre Samael, inclusive no livro As Três Montanhas, ele fala uma coisa muito interessante, que depois que se conclui a 8ª iniciação venusta, o iniciado então se torna 2 vezes nascido. E é justamente onde ele fala, né, que terminado essa etapa, ele viu e percebeu outros irmãos que também haviam concluído todas essas etapas, ou todos esses trabalhos, que todos eles ainda tinham muitos elementos psicológicos para serem eliminados. Então, quanto de consciência desperta havia aí? É variável, como dissemos. Pode ser que alguns tenham alcançado 30%, outros 40%, alguns talvez tenham alcançado 50%. É muito variável. Por quê? Quem determina essas condições, ou esses números, ou essas metas, como nós dizemos aqui popularmente em nosso mundo, é nosso próprio Pai. Ele que diz, não, meu filho só avançará para outra etapa após haver construído em si, ou conquistado em si, realizado em si mesmo, X% de consciência. Então aí não importa muito essa questão aí dos percentuais, rasamente falando aí. A questão essencial é que muitos dos 2 vezes nascidos ainda levam dentro de si inúmeros agregados psicológicos. E isso sem contar os elementos psicológicos da face oculta da lua psicológica. Então é onde o mestre Samael, no livro As Três Montanhas, ele fala, né, dos trabalhos de meditação. Ele meditava muito, passou a meditar muito, a estudar muito sua conduta, sua vida, e passava muito tempo orando e meditando. E chegou em determinado momento que não deu mais para avançar. Então, onde ele relata que teve que voltar, retornar novamente à chamada
forja de Vulcano, ou seja, a prática alquímica para enfrentar e eliminar determinados defeitos que habitavam a face oculta da sua lua psicológica. E por aí prossegue então a narrativa, né?